A identificação precoce de um possível ou suposto quadro de incapacidade ou problema de aprendizagem no ambiente escolar sensibiliza os educadores para o exercício de um novo olhar mais cuidadoso, mais criterioso, investigativo e com mais participação na vida escolar da criança. É importante que todos os envolvidos no processo educativo estejam atentos a essas dificuldades, observando se são momentâneas ou se persistem já há algum tempo. Para ajudar a entender melhor, né, os DIS, é que o Comunidade convidou a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Maria Carolina? Que prazer te receber hoje novamente aqui no Comunidade para compartilhar conhecimento com o nosso público de casa. O prazer é todo meu, é uma grande satisfação vir aqui nesse programa. A gente falou, né, que o nosso tema são os DIS, né? Eles são popularmente conhecidos assim, mas tecnicamente vocês chamam de das IAs. IAs. Porque é disgrafia, desortografia, né? Dislexia. Então, a gente costuma, entre os professores, nós falamos as IAs, né? Agora, para muita gente que nos acompanha, as expressões dificuldade e transtorno, né, de aprendizagem têm o mesmo significado, Maria Carolina. Quais são as diferenças entre elas? Porque a gente sabe que não é bem assim, né? Isso. Primeiro de tudo, a gente precisa esclarecer que uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem não pode ser classificado como uma doença. Muitos professores ou até mesmo muitos pais, quando descobrem que a criança tem uma dificuldade ou um transtorno, né, começam a tratar essa criança como se ela fosse doente ou incapaz. E não é bem assim. Então, uma dificuldade seria aquela coisa momentânea ou pontual, uma dificuldade em matemática, uma dificuldade na leitura, que se trabalhando ali a professora no ambiente escolar ou até mesmo com reforço escolar em casa, né, com a mãe ali participando, a criança consegue superar essa dificuldade. Já os transtornos são alguns problemas um pouco mais sérios, que precisam de um acompanhamento mais específico para ser revertido esse quadro, né? É o caso, então, da disgrafia, da descalculia, da dislexia, né? Então, todos esses são transtornos da aprendizagem. Olha só. Bom, a gente quer abrir o nosso bate-papo entrando bem mais a fundo nesses problemas, nesses transtornos todos, né? Como, por exemplo, o da disgrafia, da desortografia e da dislexia. Isso. E o descalculia, né? Também. Existe também o descalculia. Isso. Existe um outro aí problema que é a dislalia. Isso. A dislalia não tem relação nenhuma a esses problemas aí na aprendizagem, Isso, né? é mais relacionado à fala da criança. Então, são problemas de fala, né? Então, vamos identificar para o público que está em casa o que é cada um desses problemas, Sim. a começar pela desortografia. Certo. A desortografia é um problema que a criança tem justamente de escrever ortograficamente. O que seria isso, então? A criança apresenta muitos erros ortográficos. Então, o erro de acentuação, erro de pontuação, trocas silábicas, só que trocas silábicas diferentes das trocas que acontecem na dislexia, porque também acontece, nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, na desortografia, por exemplo, ao invés de ele escrever chuveiro com CH, a criança escreve juveiro, sabe? Na maneira como ela escuta. Essa é uma troca comum da criança que apresenta a desortografia, que na verdade é uma disfunção ali na parte ortográfica, né? A desortografia, ela é um quadro muito simples de ser revertido, com treino, né? Nós temos uma propriedade do nosso sistema nervoso que é chamada de consciência fonológica. Essa consciência fonológica nós adquirimos desde o momento em que nós nascemos, com o contato com as palavras, né? Nós escutamos muito os nossos familiares, as pessoas que nós convivemos, e a criança vai armazenando ali no seu HD, no seu cérebro, né? Muitas palavras. E a partir dessa consciência fonológica e a partir que a gente começa a memorizar essas palavras, vamos gravando muitas delas, né? Quando entramos na escola, a professora ela vai ensinar a escrever essas palavras que nós já temos memorizadas. Se por algum motivo a criança teve algum bloqueio ali, ou com a professora, né, ou se não teve alguma dificuldade, uma doença no meio da alfabetização ali, a criança fica bloqueada nessa parte da ortografia correta da palavra, como ela escuta, né? Porque, pensa, a gente fala casa, né? Casa. O S, ele tem o som de Z.
não é? Nós escrevemos muitas palavras com S que tem o som de Z. Imagina explicar isso para uma criança de 7 anos. É bastante complicado, né? A nossa língua ela é muito difícil. Então, por conta disso, aparecem esses casos de desortografia que podem ser resolvidos, então, com o exercício da consciência fonológica com as professoras na escola. Agora, a criança que apresenta esse tipo de problema, a desortografia, né? Está relacionada diretamente à dislexia? Essa criança ela é disléxica? Não, o que acontece é o contrário. Uma criança que tem dislexia, ela tem chance de desenvolver, sim, quadros de desortografia. Vamos falar o que é dislexia, então, primeiro. A dislexia já é um problema na leitura. Então, a criança ela não consegue, como a gente estava falando da consciência fonológica agora há pouco, ela não consegue identificar aquilo que ela tá lendo, ela não consegue decodificar para escrever. O cérebro dela não consegue fazer uma comparação exata entre aquilo que se fala e aquilo que se escreve. Isso. Então, a criança com dislexia, a dislexia ela pode ser encontrada em muitos adultos também, se não forem tratados, né? Então, ela apresenta muitas trocas entre o F e o V. Então, ao invés dela escrever faca, ela escreve vaca, né? E ela lê da maneira correta, mas ela está escrevendo da maneira errada, né? Outra coisa, o P pelo Q, ou o P pelo G. Então, o jeitão da letra, sabe? Ela troca. E essa coisa do F e do V, que é bem comum da criança com dislexia. Agora, a dislexia está associada à disgrafia? A disgrafia, porque assim, a dislexia, ela é de origem genética. Então, se alguém na família tem dislexia, é muito provável que alguma criança ali também tenha. O que acontecia? Que antigamente a gente não tinha diagnóstico para isso. Então, as pessoas, tinham pessoas que serviam para estudar, não é mesmo? E tinha pessoas que paravam de estudar e iam trabalhar, porque não se davam bem nos estudos. Elas não se davam bem nos estudos, com certeza, porque tinham algum problema desses, algum distúrbio desse que incapacitava essa pessoa para continuar com sucesso nos seus estudos, né? Então, a dislexia ali, muitas pessoas pararam de estudar por conta disso, por não conseguir acompanhar, né, em função desse problema aí que ele é genético. Voltando um pouco, a disgrafia, ela é um pouco diferente. A disgrafia tem a ver com a questão motora da criança, com a questão espacial. Então, uma criança que escreve todas as palavras juntas, sem espaço entre uma palavra e outra, é uma criança que pode estar apresentando disgrafia. Ou se não, que não respeita as margens, que não respeita as linhas, sabe, que escreve sem obedecer a linha da pauta, né, do caderno. Sim. Então, a disgrafia diz respeito a isso, é um problema motor que a gente fala. É um problema visomotor, né, em relação às linhas ali, a pauta, a folha, com a escrita. Bom, e a descalculia, o próprio nome já sugere, né, que a criança que deve ter aí problema em fazer cálculos. Isso, não só em fazer cálculos, reconhecer os números, reconhecer quantidades, reconhecer os sinais. Então, tem criança que você coloca o sinal de mais ali, ele faz todas as contas com ou soma, ou diminuindo, ou multiplicando, ou dividindo com o mesmo sinal. Ou ainda que não consegue identificar a sequência numérica, tanto a sequência crescente quanto decrescente. Então, não sabe a ordem, sabe, dos números. Essas crianças que têm dificuldade em aprender a ordem numérica, ou a questão da relação entre quantidades, se eu coloco dois números, por exemplo, o 7 e o 28. Se eu pergunto qual é maior, o 7 ou o 28, a criança não consegue identificar essa diferença. Agora, Maria Carolina, por que algumas pessoas confundem a dislexia com o déficit de atenção, né? Pessoas com dislexia, elas têm um grau maior de dificuldade de se concentrar? Não é bem isso que acontece. A criança que tem dislexia, ela tem uma grande dificuldade de compreender aquilo que está escrito. Então, ela tem resistência mesmo em aprender quando a professora coloca o conteúdo no quadro. Por essa razão, uma criança que tem esse distúrbio da dislexia, ela aprende com muito mais facilidade, ela se desenvolve com mais facilidade se a professora ler ao invés de escrever, né? E isso muitas vezes passa batido ali, porque a criança ou ela não tem o diagnóstico, né? Ou a professora não percebeu que essas trocas podem estar relacionadas à dislexia. Então, por essa razão, as crianças, a gente fala que as crianças têm mais chance de ter o déficit de atenção. Não é isso, é porque elas não conseguem se atentar ali, a gente não consegue prender a criança para aquilo que a professora está escrevendo. Ela não consegue ler e entender aquilo que ela está escrevendo. Agora, como que os pais ou
os educadores, né, os professores, podem identificar melhor esse tipo de problema na aprendizagem? Então, quais são os sintomas de cada um desses problemas? Vamos começar, então, com o acompanhamento das tarefas, né? É muito importante que os pais acompanhem as crianças na realização das tarefas escolares em casa. Porque ali, quando a gente faz um ditado, por exemplo, você pede para a criança escrever qualquer palavra. Se ela apresenta frequentemente muitas trocas, né, deve ser avaliado. Se a criança, às vezes, esquece uma letra, ou esquece uma sílaba, ou coloca letras a mais, né? Também deve ser, a gente deve prestar atenção ali. Com a questão da matemática. Se todas as contas que aparecem lá na tarefa, de subtração, adição, multiplicação, ela faz só somando, sabe? Isso também pode ser um indicativo ali, de alerta. Agora, em que faixa etária é mais afetada pela dislexia e outros problemas, como a gente já citou aqui? Hoje, as crianças elas costumam estar alfabetizadas depois dos 7 anos, 7, 8 anos, né? Então, por essa razão, o diagnóstico ele é feito mais ou menos nessa faixa etária. Porque com 7 anos, a criança ela escreve mesmo errado, ela está sendo alfabetizada, né? Então, por volta do terceiro ano ali, a gente já precisa se preocupar bastante com isso. Com as trocas, com a questão da lateralidade, né? A criança que ela não tem uma coordenação motora muito boa, às vezes está escrevendo toda vez que vai mudar de linha, sabe? Fica para fora da margem, ou não consegue respeitar a linha, então tudo isso deve ser observado. Agora, numa escala de 0 a 10, qual desses problemas na aprendizagem é o mais grave, o mais sério? A dislexia. A dislexia. Uhum. A dislexia ela precisa de acompanhamento contínuo, né? Nós descobrimos a dislexia por volta dos 8 anos, ali, por volta do terceiro ano, e isso permanece com a criança até a fase adulta. Bom, se a dislexia é um problema genético, ela pula gerações ou como é que... Sim, pode ser que pule, pode ser que seja assim, eu tenho um tio que é disléxico, então eu posso ter o meu filho, pode ser disléxico também, então, né, não tem essa coisa de muito certa, o pai tem o filho, com certeza vai ter, não é bem assim. Tem cura? Não é dislexia que é cura. Tem? Não é cura. Tem tratamento. A gente trata, né? Então a criança ela precisa ser estimulada de maneira diferente das crianças que não têm esses distúrbios, esses transtornos, né? Para então aprender de uma maneira diferente. Aprendendo de uma maneira diferente, né? Com toda a paciência ali, com todos os estímulos específicos para esse tratamento entre aspas, a criança ela melhora sim. Olha, interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalinho, a gente já abre para as perguntas dos internautas, né? Tem uma série já de perguntas já surgindo e você de casa pode participar desse nosso bate-papo aqui hoje sobre as GIS, ou melhor, sobre as IAs, né? Os problemas aí na aprendizagem. É só entrar em contato enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o telefone está na tela, 44 9143 0639. A gente aguarda, né, a sua perguntinha que a Maria Carolina Lolli responde aqui pontualmente para a gente, ok? Aí a gente continua falando dos problemas na aprendizagem, mais conhecidos como os DIS, ou melhor, tecnicamente falando, as IAs, né? Dislexia, disortografia, disgrafia e descalculia. Para entender as diferenças entre esses supostos quadros de incapacidade no ambiente escolar, é que o Comunidade convidou a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. No bloco anterior nós falávamos aí, né, da origem desses problemas todos, da evolução. Inclusive eu tenho já uma pergunta para te fazer, viu, Maria Carolina, que é justamente, tem uma pergunta na tela já, quais são os sinais precoces aí da dislexia, ou seja, antes da criança iniciar na escola? Essa pergunta é de um internauta. Tá. Antes da criança, então, entrar na escola, a questão da lateralidade é importante, a questão do equilíbrio também é importante, a maneira como a criança pega na tesoura ou numa régua, sabe, que não consegue se organizar ali para trabalhar com esse tipo de material, pode ser um indicativo de que essa criança precisa de um pouco mais de atenção em relação à dislexia. E se tiver algum parente próximo ou um parente que tenha esse quadro.
Agora, a dislexia, ela pode piorar com o tempo? Não é que ela piora, se ela não for tratada, né? Se a gente não fizer o acompanhamento, ela persiste até a idade adulta, como a gente tinha falado, né? O que acontece é que as pessoas se acomodam, e daí ela piora mesmo. Né? Não, então, tecnicamente falando, não é que ela piora, é que as pessoas se acomodam e com o quadro que tem, com o diagnóstico de dislexia, fala, eu sou disléxico mesmo, então eu não preciso melhorar. Né? Isso que é o grande problema. E tem muita gente que inicia, a gente conversava nos bastidores, né, durante o intervalo, que inicia o tratamento, aí passa a ter uma evolução, melhora, mas com o tempo, de repente, abandona, não dá prosseguimento ao tratamento, né? E chega até a fase adulta, entra para a faculdade sendo disléxico. Sendo disléxico. E aí? Isso mesmo. E daí o professor da faculdade precisa ter muita paciência. Porque imaginem, eu já dei aula no curso de farmácia, por exemplo. No curso de farmácia eu tinha um aluno disléxico. Então, quando ele ia escrever o nome de um medicamento, por exemplo, era muito complicado, porque existiam muitas trocas. Então, para a gente, enquanto professor, entender aquilo que o aluno está escrevendo, que um profissional que precisa fazer um laudo, né? Então, é complicado. Então, para isso, precisa mesmo do acompanhamento ali. Esse acompanhamento precisa ser bem sério. Desde da época que esse distúrbio foi descoberto. Olha, para você que chegou em casa agora, ligou a TV, pegou o bonde andando, eu estou recebendo a Maria Carolina Lolli, ela é psicopedagoga, e a gente está falando dos problemas na aprendizagem, né? Os famosos DIS, de dislexia, desortografia, disgrafia e descalculia. Portanto, você que tem filhos pequenos em casa, né, e que de repente identificou algum desses problemas, a gente está aqui conversando, você pode inclusive mandar a sua dúvida, a sua pergunta para a Maria Carolina, que ela responde prontamente. O telefone está na tela, nosso WhatsApp 91430639, ok? Bom, nós temos mais uma pergunta, né, que a produção separou dos nossos internautas. Vamos lá? Disléxicos tem habilidades especiais nas artes, Maria Carolina? Não só nas artes, mas também, né, não só na arte plástica, mas na música. Os disléxicos, eles escutam muito bem. E, inclusive, eles utilizam dessa facilidade auditiva para se representar, né, e se sobressair entre as demais pessoas do grupo. Uma criança disléxica, por exemplo, na escola, ela não consegue ler direito. Então, é uma criança que vai falar muito na escola, vai querer contar toda hora o que está acontecendo. A maneira de chamar a atenção de uma criança disléxica é justamente pela fala. Né? Então, interessante. Você falou que no meio da música, no cenário da música, nós temos alguns nomes aí que são disléxicos. Conhece algum? Olha, dos famosos? Músicos não, mas dizem que o Einstein era disléxico, né? Uma pessoa super inteligente. Olha aí, muito legal, né? Eu tenho um dado aqui bem curioso, né? Que aproximadamente 4% da população mundial tem dislexia. Mas a quantidade e a gravidade dos disléxicos em cada país varia dependendo do idioma e do sistema de escrita usado, né, Maria Carolina? Que pode facilitar ou né, dificultar ainda mais o entendimento. E segundo os especialistas, o português é a língua aí mais fácil, né, de se aprender, o idioma mais fácil, enquanto o inglês já é muito mais complicado. E o japonês é melhor para o disléxico porque o idioma associa palavras a símbolos. Então, não é preciso, né, decodificar várias letras. Isso, aquela história da saída que a gente estava comentando nos bastidores também. O disléxico, ele tem a tendência a decorar palavras. Então, quando a criança é pequenininha, a gente fala que ela está lendo o rótulo da Coca-Cola, do McDonald's, né, um rótulo, ela está fazendo uma leitura logográfica. O que seria isso? Então, a leitura de um desenho. Ela decorou isso. Decorou, né? Decorou. Então, o disléxico, ele usa dessas rotas também para se sobressair, né? É a maneira que ele usa ali o desvio, né, dele, das dificuldades. Nós temos uma próxima pergunta de um internauta, agora sobre disgrafia. Por que exatamente não se pode usar a caneta vermelha na hora da correção para o disgráfico? Na verdade, não é só para o disgráfico. A caneta vermelha, ela mexe muito com o emocional da criança.
né? A professora, até hoje em dia, quando a gente vai dar cursos, né, sobre essa parte da questão afetiva com os professores, nós comentamos que o vermelho é aquela coisa do erro, né? Ele se destaca muito sobre o erro da criança. Então, a cor ela não tem influência não na disgrafia. Então, a cor ela é mais relativa à questão da afetividade, da criança ficar apavorada com aquilo, com o erro, né? A criança disgráfica ela tem muitos erros. Então, imagina o caderno dela vai estar todo vermelho. Então, por isso que nós falamos para as professoras não corrigir de caneta, corrigir a lápis, que a criança está escrevendo a lápis. Então, a gente grifa a palavra que a criança escreveu errado, e daí, ou senão escreve em cima da palavra que ela escreveu errado da maneira correta, né? Ou a questão da margem ali, né? Sempre de lápis, não sobressaindo muito a cor. Agora, em qual desses problemas na aprendizagem o prognóstico na criança é melhor, Maria Carolina? Melhor na disgrafia ou na desortografia, né? A matemática, no caso da descalculia, tem aquele tabu na matemática, né? Então, a criança ela não foi bem na matemática nos primeiros anos, nos anos iniciais, ela leva isso para a vida inteira, né? Então, por isso que é um pouco complicado o prognóstico para descalculia. E para dislexia, se ela não tiver tratamento, ela não vai ser, a gente não vai observar melhora, pelo contrário, só piora, né? Porque as pessoas elas se acomodam com aquilo. Agora, quando e como é uma pergunta aí que muita gente faz, né? Principalmente os pais que estão nos acompanhando, é uma curiosidade. Quando e como deve ocorrer a intervenção de um psicopedagogo? Tá, então primeiro deve ser observado se a criança, se existe mesmo sinais indicativos desses problemas, né? Isso é verificado na escola, com as reclamações da professora, ou até mesmo no acompanhamento que a gente faz no dia a dia ali das tarefas escolares, né? Visto que isso aconteceu, então o psicopedagogo é o profissional que vai fazer a diferença entre esses quadros, né? São aplicados testes específicos para cada tipo de quadro, e esses testes eles pontuam se a criança tem mesmo dislexia, descalculia, disgrafia. Então, são esses testes de diagnóstico que nós chamamos, que dão os parâmetros exatos para eu dizer com certeza, olha mãe, o seu filho é disléxico, então nós precisamos adotar algumas maneiras para que ele melhore essa dificuldade aí, consiga ler e compreender aquilo que está lendo. Qual é o papel da escola na intervenção dessas crianças? Primeiro, estar atento ao tipo de problema, porque cada problema exige um tipo de intervenção diferente. Na dislexia, por exemplo, a gente não pode considerar no horário da prova. A gente não pode entregar a prova para toda a sala e, se tiver um disléxico ali, aplicar a prova da mesma maneira. A criança disléxica, ela não consegue entender aquilo que ela está lendo. Ela precisa ouvir para entender, para se fazer entender. Então, uma criança disléxica, por exemplo, ela precisa ouvir as questões da prova para então responder, né? Ou senão o professor ajudar ali também na hora de escrever a resposta. Temos mais pergunta na tela de internautas. Quais as atividades complementares devem ser realizadas por aluno com diagnóstico de disgrafia? Isso. Sabe aquelas atividades de pontilhado que nós fazíamos enquanto era crianças, lá na pré-escola? Não sei se você lembra que ligue os pontos, sabe aquela coisa? Ou se não, coloca o A, escreve as letras todas em pontilhado e a criança precisa passar por cima. Lembra disso? Sim, ligar os pontinhos, ligar os pontos, né? Então, essas atividades de pontilhado são importantes. Jogos que mexem ali com a coordenação motora e com a lateralidade, e cima, baixo, do lado esquerdo, do lado direito, também é importante. Então, são maneiras que a gente pode utilizar aí para reverter o quadro de disgrafia. Tem pessoas que colocam... As brincadeiras também funcionam nesse sentido? Sempre. Brincadeira de pular corda, também, amarelinha é importante, porque a gente não pode pisar na risca. Lembra a brincadeira do elástico também? Então, a criança ela precisa entender que na linha ela não pode escrever, que tem o espaço delimitado para escrever. Muitos professores costumam colocar réguas nas margens, assim, para a criança respeitar. Então, não consegue escrever passando da régua, né? Então, pode ser utilizado esse método aí também. Que interessante. Bom, vamos falar da forma de tratamento de cada um desses problemas, Maria Carolina, para os pais que nos acompanham? Então, cada tipo de transtorno precisa de um tratamento. Na verdade, a gente não chama de tratamento, a gente chama de intervenção.
porque não é medicamentoso, né? Existe o problema dos medicamentos aí que são utilizados com uso abusivo, é o caso da Ritalina, né? Tem profissionais que receitam. Esse é o nosso próximo tema no Comunidade, né? Nós vamos, numa próxima oportunidade, trazê-la novamente para falar da Ritalina. Vamos conversar com o maior prazer. Tem crianças que utilizam Ritalina para o tratamento da dislexia. E isso é um crime, né? Não tem nada a ver. A Ritalina ela serve para outro problema, né? Então não existe tratamento medicamentoso para nenhum desses quadros. O tratamento mesmo é intervenção e treino. Né? Então, legal. assim, para cada tipo... Bem orientado. Por exemplo, a dislexia a gente tem que estimular a criança a ler, só que ler sem desenhos. Porque que acontece? Se eu não entendo aquilo que eu leio, se você entrega para uma criança disléxica um desenho cheio de figuras, o que vai acontecer? Ela vai conseguir contar a história para você, não vai? É verdade. Ao passo que se você entregar para ela um texto somente com palavras, ela vai forçar para entender alguma coisa daquilo ali. Então, esse é uma maneira, por exemplo, da gente auxiliar aí no tratamento da dislexia. A disgrafia, como a gente já tinha falado, a questão da régua dos dois lados das margens pode ser utilizado, os trabalhos pontilhados, todas essas coisas que mexem com a ordem espacial e a lateralidade, né? A disortografia, escrevendo, né? Lendo e escrevendo. Agora, em quanto tempo é possível perceber uma melhora no quadro dessa criança? Pois é. Como a gente estava falando, a disgrafia e a disortografia em menor tempo, dependendo do emocional da criança, dependendo se a criança quer, né? Porque isso também demanda, né, forças aí dos pais e dos professores, porque tem criança que vê a dificuldade, mas ela não tem incentivo, então ela não vai procurar melhorar. Tem que ser constantemente motivada. Precisa ser motivada, e a cada avanço, por mínimo que ele seja, precisa ser sim incentivado e elogiado. A criança ela precisa se sentir importante, que ela está evoluindo, né? Por volta de 6 meses nós já vemos uma melhora significativa em todos os quadros. Eu tenho outras 2 perguntas, vamos lá, na tela dos internautas. Quais são as características que permitem aos pais e educadoras suspeitar que uma criança apresenta descalculia do desenvolvimento? Tá. No desenvolvimento, melhor. Né? Então, assim, quando a criança ela faz todas as operações de uma maneira só, pode ser considerado indicativo. Quando a criança não consegue mensurar as quantidades, por exemplo, você escreve o 4 e você pede para ela colocar a quantidade de objetos que representam aquele número, e ela não consegue, sabe? Também é um sinal indicativo. Quando ela não consegue escrever os números, não consegue identificar a ordem crescente ou decrescente, também são indicativos de descalculia. Temos mais uma pergunta, última, sobre descalculia. Como os fatores motivacionais interferem no sucesso da aprendizagem de matemática? Não só da matemática, né, de todas as disciplinas. Se a criança não vai com a cara da professora, se a professora é muito ríspida com a criança, ou até mesmo se a criança tem muita dificuldade em fazer a tarefa de matemática, ou de português, ou sei lá do que for, né, essa criança ela vai ter sim dificuldades de evoluir, de desenvolver as suas capacidades nessa disciplina. Então eu acredito que a parte afetiva ali é a principal quando nós falamos de dificuldades, quando uma criança está na idade escolar. Bom, e por último agora eu gostaria de agradecer, né, a sua presença hoje aqui no Comunidade, a gente tratando de um assunto tão interessante, tão importante, né? Eu gostaria que você, nesse momento, orientasse aos pais, né, como devem proceder ao identificar um desses quadros, aí, um desses problemas na aprendizagem do filho. Primeiro de tudo, manter a calma, né? Uma criança que tem dislexia, todas essas ias aí, ela não é doente. Isso que nós percebemos. Quando a criança recebe o laudo que tem algum distúrbio desse, a criança ela passa a ser tratada diferente em casa. Isso de maneira nenhuma pode acontecer, porque a criança ela vai se sentir menosprezada e ela vai até mesmo regredir. Então, primeiro de tudo, é aceitar que o seu filho não é doente, que ele precisa de um acompanhamento especial, mas que esse acompanhamento especial não pode interferir tanto assim na sua rotina normal. Maria Carolina Lolli, super obrigada pela sua presença. Que prazer te receber. Te espero numa próxima, viu?